Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de APP pelas faculdades. Hoje trazemos para a mesa um sistema internacional em mudança, onde a previsibilidade dá lugar à estratégia e à lógica do poder. Para isso, tenho hoje o prazer de estar acompanhado pelo professor Augusto Santos Silva e começamos com um tema relativamente delicado. A política externa dos Estados Unidos tem sido um pilar central na ordem internacional durante décadas. Eu gostava de saber que se com o regresso de Donald Trump acredita que, acima de tudo, que mudanças estruturais é que podemos esperar na política externa americana e na ordem internacional e se conseguimos esperar alguma coisa. Na minha opinião, devemos esperar o caos, a incoerência e rupturas, porque esse é o modo de proceder de Donald Trump, que é mais um negociante e um especulador imobiliário do que um homem de Estado. Nós devemos muito aos Estados Unidos, na ordem internacional, ou apenas dois exemplos. Os Estados Unidos, com o Plano Marshall, financiaram a reconstrução da Europa depois da Segunda Guerra Mundial e coube aos Estados Unidos o esforço principal para pôr em prática as Nações Unidas e fazer aprovar a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Dito isto, é preciso também termos em conta que os Estados Unidos sempre foram multilateralistas quando o multilateralismo serviu os seus interesses e sempre foram mais unilateralistas quando a cooperação internacional não servia os seus interesses. Há uma tradição de intervencionismo dos Estados Unidos nos anos 60, 70, na América Latina, muito grande. Desde o fim da Guerra da Coreia, os Estados Unidos nunca venceram uma guerra em que se tenham metido até depois à guerra no Kuwait. E, portanto, não devemos endeusar agora o passado dos Estados Unidos. Isto dito, havia uma coisa que todos nós considerávamos indiscutível: a aliança no Atlântico Norte, a convergência, a aliança entre a Europa e os Estados Unidos. Uma aliança, a NATO, de que, aliás, Portugal é um dos membros fundadores. E Donald Trump rebentou com essa aliança. E esse é o risco principal que nós hoje corremos. É o risco de os Estados Unidos terem uma ação externa concertada objetivamente com a Rússia, tomando como adversário principal a Europa. E, na prática, deixar a África subsaariana e parte considerável da Ásia à influência chinesa e deixar o leste europeu à influência russa. E eu agora também gostava de abordar outro país que naturalmente cada vez ao longo dos anos já se previa isso e agora está-se a concretizar, que é a China, cada vez com um maior arsenal económico. A minha questão passa também por perceber se acredita que este crescimento económico e tecnológico está a traduzir-se numa liderança política global ou continuará a assumir um papel seletivo na ordem internacional? A China teve uma grande revolução pacífica, uma revolução económica, no fim dos anos 70 e no princípio dos anos 80, devido à liderança, entre outros, de Deng Xiaoping, que disse sempre aos seus compatriotas o seguinte: nós devemos fazer crescer a nossa economia, devemos fazer crescer as condições de vida da nossa população e devemos ser o mais discretos possível em matéria política. Nós não queremos ser uma grande potência geopolítica mundial, mas queremos ser uma grande economia mundial. O presidente Xi Jinping, nos seus mandatos, e em particular neste, fez uma alteração substancial a essa linha política. Em parte era expectável, em parte é difícil que uma grande economia não queira ter também uma influência geopolítica equiparável. Mas a linha de Xi Jinping traz um problema fundamental, que é um comportamento bastante agressivo na esfera política da parte da China, designadamente no seu entorno, pondo em questão a independência de facto de Taiwan e criando sucessivas dificuldades e conflitos no Mar do Sul da China.
Esse comportamento agressivo da China no plano internacional tem que ser combatido pelo Ocidente. A influência chinesa em África e na América Latina, a China já é hoje o primeiro parceiro comercial na América Latina, por exemplo, deve ser, eu não diria combatida, mas deve ser disputada pelo Ocidente. Por meios pacíficos, através do comércio, através do investimento. Devo dizer que o Ocidente, em particular a Europa, tem faltado a essa disputa pacífica da influência chinesa. E a minha experiência diz-me que sempre que os africanos ou os sul-americanos tinham como alternativa à influência chinesa, à influência europeia, preferiam a influência europeia. Agora, a China já não é aquela grande fábrica do mundo baseada em recursos abundantes e em mão de obra barata. Já não é isso. E quem achar que a China é isso, uma economia de terceiro mundo que cresceu por via da exportação de produtos de fraca qualidade e baixo custo, está muito enganado. A China já hoje disputa a liderança da inovação tecnológica aos Estados Unidos e está muito à frente da Europa em matéria de inovação tecnológica. A China conseguiu um feito notabilíssimo, que foi retirar centenas de milhões de pessoas da pobreza, repito, centenas de milhões de pessoas da pobreza e fazer crescer uma classe média própria. Só para termos uma ideia, o número de pessoas que na China passaram de uma situação inferior ao limiar da pobreza para uma situação de classe média é superior ao número de pessoas que habitam atualmente na União Europeia. E, portanto, nós temos que compreender também que a China está aí, que tem o direito à palavra, que precisamos da cooperação da China, designadamente para a ação climática, que podemos contar com essa cooperação, mas que temos que ser firmes em relação ao expansionismo territorial chinês e temos que ser também firmes na defesa da nossa economia face designadamente a situações de dumping. Uma das questões que levantou agora mesmo relativamente à América Latina e o próprio domínio da China nesse território era que, segundo o que eu entendi, procurava haver um mercado mais competitivo e que, se calhar, a Europa tivesse lá mais valor acrescentado. A minha questão também passa por perceber de que formas ou de que maneiras é que acredita que a União Europeia poderia contribuir para que isso acontecesse. Há três instrumentos principais para aumentar a influência europeia na América Latina, ou melhor, para aumentar a cooperação entre a União Europeia e a América Latina. O primeiro é a Europa aproveitar plenamente a convergência que existe, objetiva, entre os dois grandes blocos. Quais são as línguas faladas na América Latina? São o espanhol e o português, que são línguas europeias. Quais são os blocos que, por exemplo, nas votações da Assembleia Geral das Nações Unidas mais frequentemente estão em consonância? A União Europeia e os países da América Latina. O segundo instrumento é o investimento europeu na América Latina e também, evidentemente, o investimento latino-americano na Europa. Portanto, a cooperação económica. E o terceiro instrumento são acordos comerciais, como, por exemplo, este acordo que foi conseguido entre a União Europeia e o Mercosul, que são centenas de milhões de pessoas, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e que o Parlamento Europeu, inexplicavelmente, há poucos dias, bloqueou, inventando uma consulta ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, sempre que a Europa percebe que se tem que abrir a América Latina, tem de dialogar com a América Latina, ganha. Sempre que o não percebe, perde. Perde para quem? Perde do ponto de vista da influência pacífica e da cooperação económica, perde para a China, do ponto de vista de formas bastante mais agressivas de domínio hegemónico e quase neo-imperial, os Estados Unidos. E a próxima pergunta vai mesmo na linha deste pensamento, porque já falámos dos principais
países que neste momento controlam, mesmo a nível geopolítico, e pelo menos o que eu sinto, ao longo dos anos, sentimos cada vez mais uma Europa mais frágil, tanto economicamente, militarmente, e que até pode, consequentemente, uma Europa mais fraca politicamente. Eu tenho uma posição que parece ser minoritária, mas que tenho com bastante convicção em relação à Europa. Eu acho que o principal problema que a União Europeia tem hoje é um problema de liderança política e de autoestima. Porque é falso que a Europa esteja estagnada do ponto de vista económico. A Europa continua a ser o maior mercado do mundo, continua a ser o conjunto dos consumidores europeus, continua a ser o conjunto dos consumidores mais abundantes em poder de compra. A Europa continua a ser a potência económica mundial mais aberta ao comércio internacional e às parcerias económicas internacionais. A Europa, como já há tantos anos disse o saudoso Ralph Dahrendorf, é o bloco que mais se aproximou do que ele chamou a quadratura do círculo, isto é, a capacidade de combinar ao mesmo tempo democracia e liberdade de um lado, crescimento económico do outro e coesão social do outro. Não há nenhum outro bloco que esteja mais próximo da combinação virtuosa destas três dimensões da nossa vida coletiva. Evidentemente, o Japão também está próximo, o Canadá também está próximo, o Reino Unido também está próximo, mas esses são aliados naturais e parceiros naturais da União Europeia. E também é falso, e diz isto, sabendo o que está a dizer, um ex-ministro da Defesa e um ex-ministro dos Estrangeiros, também é falso que a Europa esteja incapaz de se defender militarmente. Se nós olharmos para os países da NATO, retirarmos os Estados Unidos, não contarmos com ele, mesmo assim, os que ficam gastam mais todos os anos em defesa e segurança do que gasta a Rússia e do que gasta a China. A França é uma potência nuclear. Os exércitos alemão, francês, espanhol, polaco, português e por aí fora, holandês, não são exércitos inexistentes. E, portanto, evidentemente que nós temos uma cooperação em termos de segurança muito estreita, muito antiga, que queremos manter com os Estados Unidos, mas não estamos propriamente na mão daqueles que não fazem nada para se defender a si próprios porque estão à boleia dos outros. Portanto, esta narrativa que se instalou na Europa é um dos principais males de que a Europa hoje sofre. E, portanto, eu diria que um pouco mais de autoestima ficaria bem aos europeus. Os europeus têm um problema demográfico sério, têm todas as condições para gerir esse problema demográfico através justamente de uma política de migrações equilibrada. Os europeus têm um atraso importante em relação aos Estados Unidos e hoje também em relação à China em matéria de inovação, que podem compensar com políticas como a nova política industrial, como por exemplo aquela que Mário Draghi propôs. Os europeus têm menor capacitação de recursos minerais críticos, desde os combustíveis fósseis até aos minerais necessários para os microchips, as terras raras, etc., que podem compensar e têm compensado com, por exemplo, a aposta nas energias renováveis e uma abertura comercial, uma abertura ao comércio internacional e, portanto, eu diria que os europeus teriam que ter um pouco mais de confiança em si próprios. E depois perceber que se a relação histórica profunda com os Estados Unidos está hoje em causa por decisão dos Estados Unidos, pois é a altura de desenvolvermos ainda mais
a relação estreita que temos com o Reino Unido, que temos com o Canadá, que temos com países asiáticos muito próximos de nós, como o Japão e a Coreia do Sul, claro, a relação com a Índia, a relação com as várias Áfricas, a relação com o Mediterrâneo, a relação com o Atlântico Sul. Há muito por onde agir do ponto de vista da perspectiva europeia. Ficar aqui com um ar de autocomiseração, a pensar não somos capazes, não serve. Professor, para fechar a entrevista, gostava só de abordar uma referência ou uma entrevista que fez à Rádio Observador, na qual mencionava que nenhum dos candidatos à presidência da República tinha os requisitos mínimos e dos que tinham o que preenchia e estava mais perto de os preencher era António José Seguro, que à data da gravação ainda está numa segunda fase, mas quando for publicado e pelo que as sondagens tudo indicam, será o próximo Presidente da República. Eu gostava de saber para si, então, quais é que são esses tais requisitos mínimos e o que é que acreditaria que falta. Sim. Para mim, os requisitos mínimos para um Presidente da República que esteja à altura do prestígio e da importância internacional de Portugal são, em primeiro lugar, a consciência clara do que diz a Constituição e da sua obrigação de defesa da Constituição, a capacidade de ser um árbitro e um equilibrador do sistema político português, a capacidade de ser um agregador dos diferentes poderes e atores sociais de que o nosso desenvolvimento precisa, uma experiência política, quer parlamentar, quer governativa, quer europeia importante, e também à vontade nos assuntos da defesa e da política externa, nos quais o Presidente da República tem competências próprias. Olhando para os vários 11 candidatos que se apresentaram às eleições a 18 de janeiro, não tenho dúvida a dizer que António José Seguro era aquele que mais se aproximava desses requisitos e, por isso, votei nele e declarei o meu apoio a ele. Agora, ele preencheu um novo requisito essencial e preencheu com brilho, que foi ter o apoio de 1,7 milhões de portugueses na primeira volta das eleições e vencê-las destacadamente com 31% de votos, fazendo valer, portanto, a sua experiência política e fazendo uma campanha inteligente em que se distinguiu dos outros por ser aquele que se concentrou na sua campanha, fez uma campanha propositiva, decente e nunca entrou em, digamos, comportamentos agressivos ou ofensivos para com os outros. Se na hora em que eu falo ainda não decorreu a segunda volta, e, portanto, eu sei o suficiente de sondagens por ser um sociólogo profissional para achar que elas são um instrumento próprio, mas não substituem a ação e a decisão das pessoas, e, portanto, o meu desejo é que António José Seguro seja o Presidente da República eleito e, na comparação entre os dois candidatos na segunda volta, não há nenhuma dúvida possível. Um é o candidato pela democracia, pela moderação, pelo sentido de Estado, António José Seguro, e o outro é o candidato que quer acabar com a nossa democracia. Professor, muito obrigado. Nada. Todos espero que tenham gostado muito deste episódio. Hoje refletimos sobre as mudanças dentro da ordem internacional, marcada por uma rivalidade cada vez mais acesa entre as duas grandes potências e pelo enfraquecimento das regras globais. Fica o desafio de compreender como navegar neste novo equilíbrio do poder. Até à próxima.